Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o processo de reembolso em congressos, tanto para docente quanto para discente da FESAR. Esse é um fluxograma que foi desenhado para a unidade, tá? Esse é um processo que vai acontecer somente na FESAR, nas outras unidades da AF esse processo não vai acontecer, mas para esse processo acontecer, a gente dividiu aqui em duas etapas. A primeira etapa, ela vai ser de responsabilidade da secretária de curso e a segunda etapa vai ser de responsabilidade do posto avançado. Nessa primeira etapa, a gente vai ver aqui que é mais uma organização desse processo na própria unidade, ali da documentação, né, daquilo que é obrigatório enviar, que é obrigatório e está descrito no edital. E também vai ter aqui a etapa de aprovação, né, pelo corpo docente da unidade e a prestação de contas. Então, é uma organização desse processo que vai ser documentada, vai ser impressa e depois vai ser encaminhada para o posto avançado, que vai fazer a conferência, a validação do cadastro e vai abrir o chamado no Fluig. Então, nós vamos passar aqui um pouquinho, tá, desses processos, falando aqui primeiro da responsabilidade da secretaria de curso. Então, essa primeira etapa aqui é sempre, né, primordial, tá? Consultar, ler o edital, porque além do formulário, o docente ou o aluno, ele vai ter que apresentar toda a documentação comprobatória que o edital exige. E aí, no formulário, a gente vai ter ali informações de dados pessoais do docente ou do discente, como nome, CPF do aluno, o curso, tá? O valor disponível para esse tipo de reembolso vai ser de R$ 1.000 para eventos nacionais e de R$ 3.000 para eventos internacionais. E aí, se o docente ou discente tiver uma despesa superior a esse valor, seja em congressos nacionais ou internacionais, o valor vai estar sempre limitado a R$ 1.000 ou a R$ 3.000, independente se ele gastou a mais, tá? É importante também a questão do rateio. Então, para a secretaria de curso, né, o rateio, para ficar mais fácil, é o próprio curso. Então, se for um curso, por exemplo, de um congresso de medicina, o rateio vai ser do curso de medicina. E se porventura acontecer de ser um professor que ministra aula para vários cursos e que aquele corpo docente vai definir se por acaso, né, vai ser mais de um centro de curso, vai ser mais de um curso, basta colocar então ali os cursos, que depois essa documentação vai ser enviada para o posto avançado. É importante também não esquecer de colocar os dados bancários, porque a gente vai ter que fazer o reembolso na conta dessa pessoa física, ou do docente ou do discente, e é também super importante que essa conta não pode ser uma conta no nome de um terceiro, não pode ser um irmão, não pode ser um esposo, esposa, tem que ser os dados bancários de quem foi aprovado ali pelo edital, tá? E aí, além das obrigatoriedades que vai estar ali descritas no edital, a gente destaca duas aqui, ó, porque é a comprovação da inscrição no Congresso, né, através de comprovantes desse pagamento, e também, depois do Congresso, essa certificação, essa aprovação no evento, né, seja uma palestra, seja o que for, ele vai ter que apresentar também essa certificação. A direção da unidade sabe que essa despesa deve estar contemplada aqui no orçamento, né, da FESAR, e aí a questão do centro de curso, para ficar mais fácil, é que os centros de cursos vão ser ali os nomes dos próprios cursos, tá bom? Então, nessa primeira etapa, a secretaria de curso ela vai se atentar ali aos detalhes do edital, vai, né, entregar para o docente ou para o discente fazer o preenchimento ali daquele formulário, vai verificar se todos esses pontos estão corretos, claros, vai juntar essa documentação para depois passar para ser verificado pelo corpo docente.
Aqui eu estou trazendo, e aí eu vou até dar um zoom aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, o fluxograma do processo. Então, basicamente, são 6 raias, tá? E esse fluxograma aqui está dividido em 2 processos. Esse primeiro processo ele vai acontecer aqui na secretaria de curso, e esse segundo processo vai ser feito pelo posto avançado com a abertura do chamado. Então vamos passar aqui rapidinho. Então, ó, o edital é publicado, já com essa despesa contemplada ali no planejamento orçamentário, e aí esse processo 1, ele se inicia quando o docente ou discente ele formaliza essa solicitação, ele formaliza ali a intenção dele participar desse projeto, e aí ele vai apresentar toda a documentação. Então, ele vai apresentar o formulário, vai apresentar os documentos comprobatórios, né, que vão estar ali listados naquele edital, né, e a secretaria de curso vai fazer a gestão dessa documentação impressa. Então, recebe toda essa documentação, valida se ela está certinha. Se ela estiver certinha, ok, a gente continua. Se não, entra em contato ali com o docente e o discente para que ele possa complementar a documentação e o processo fechar. E aí, só para relembrar aqui, ó, congressos nacionais R$ 1.000, congressos internacionais R$ 3.000. Então, com essa documentação validada, o acadêmico FESAR, e aí é o corpo docente, vai receber essa documentação, vai passar por essa chancela desse corpo docente, então eles vão ter ali vários candidatos, e aí eles vão definir qual será aprovado e qual será indeferido. Né? Se esse processo for indeferido, então o processo encerra que ele não vai para frente. Se o processo for aprovado, a secretaria de curso vai informar ali ou o professor ou o aluno, né, que ele teve aquele processo deferido, e aí ele vai poder fazer a participação naquele congresso. E aí o processo ele entra em stand-by, ele entra em espera, né, porque tem que ter aqui, nesse momento, a participação no congresso, a apresentação, depois a emissão do certificado de participação, e depois esse processo reinicia, né, com o docente ou discente comparecendo à secretaria, entregando ali essa aprovação, né, no congresso, e também fazendo a prestação de contas. Então, ele vai apresentar ali todos os gastos com os comprovantes das despesas, tá? E aí é importante lembrar que essas despesas devem estar em nome de pessoa física ou do docente ou do discente, né, do aluno, e não em nome da unidade. Então, ele vai apresentar toda essa documentação, a secretaria vai verificar, né, se o que ele ali apresentou está correto ou não, né? Porque se precisar de alguma documentação, ela entra em contato e pede para corrigir. Se isso tiver tudo ok, a secretaria de curso vai digitalizar toda essa documentação impressa e vai encaminhar por e-mail para o posto avançado. E aí a gente vai começar o processo 2. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, o processo 1, ele acontece todo na secretaria de curso, e é uma gestão dessa documentação impressa que é feita pela secretária de curso. Então, essa primeira parte aqui é toda uma gestão interna da unidade, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Olá, tudo bem? Então agora a gente vai dar aqui continuidade no nosso processo, tá? A gente está aqui conversando sobre aquele reembolso, né, em congressos, tanto para docentes quanto para discentes. Então a gente falou sobre como que a secretaria de curso vai organizar, né, essa documentação, vai olhar questões ali do edital, documentações, da aprovação do corpo docente, que aquele professor ou aluno que for aprovado, ele vai ter que, né, apresentar ali a certificação, depois prestar contas. Agora a gente entra na segunda etapa do processo, que é exatamente a etapa
do posto avançado. Então, essa etapa 2 aqui do posto avançado, ela vai ter a abertura do chamado no Fluig, tá? A gente vai passar aqui depois, mas primeiro aqui a gente vai falar do processo. Essa segunda etapa vai ser a conferência da documentação enviada, né, pela secretaria do curso, a validação ali do cadastro, que para essa validação você vai precisar da ajuda do ponto focal, tá? E sobre a abertura do chamado. Então, vamos só repassar aqui, né? Esse processo ele tem um edital, né, que vai ficar lá sobre responsabilidade da secretaria do curso, vai ter também um formulário específico e demais documentos comprobatórios, né? Nesse formulário ali vai ter dados do docente ou do discente, o valor disponível para reembolso, que sempre vai ser R$ 1.000 para eventos nacionais ou R$ 3.000 para eventos internacionais, né? E aí é importante, o rateio por cento de custo. Aí é responsabilidade do posto avançado enviar junto com o chamado o rateio. Nada mais é do que uma planilha, né? Quando tiver mais de um centro de curso. Se for apenas um curso, basta você consultar o código daquele centro de curso com o nome e você pode pôr até no corpo do próprio chamado no Fluig, tá? Se for mais de um, você faz uma planilhinha, coloca na primeira coluna o código dos centros de custo e na segunda planilha a descrição desses centros de custo, e aí na terceira coluna você vai pôr os valores. Esses valores têm que somar e fechar ou em R$ 1.000 ou em R$ 3.000. Nada muito difícil, tá? Vocês vão ver aí que no dia a dia vocês vão trabalhar bastante com rateio, então tá bem tranquilo. Outro ponto, dados bancários. Então, os dados bancários têm que estar no nome da pessoa que foi ali aprovada naquele edital. Então, se for um professor, vai estar no nome do professor. Se for o aluno, vai estar no nome do aluno. Nunca pode ser uma conta de terceiros, tá? Não pode ser uma conta do esposo, do irmão, da tia, não pode. E aí a gente destaca aqui, né, porque tem que lembrar de verificar, né, se tem ali o comprovante de inscrição e a certificação, a aprovação naquele evento, tá? Então vamos passar aqui. Quando você, posto avançado, for abrir o chamado no Fluig, tá? Você vai entrar dentro do Fluig, vai entrar em demais solicitações, a área vai ser central de notas e o nome do Fluig vai ser esse aqui, ó. Reembolso de congressos para docentes e discentes FESAR. Então, nesse chamado, você vai colocar lá, né, toda a documentação que a Secretaria de Curso te enviou, e aí você vai também colocar o item a ser utilizado. Então, ali no corpo do chamado, você vai colocar esse item aqui, ó, reembolso de congressos. E aí você pode até copiar aqui essa natureza, tá? 0203082, feiras e congressos e treinamentos. O centro de custo vai ser aqui o rateio, que eu já falei, né? Vai ser por curso, então se aquele evento, por exemplo, foi um evento de medicina, vai ser o curso de medicina, se foi um evento de algum curso de administração, vai ser aquele curso de administração, e se por acaso, né, tiver mais de um curso, você vai pôr ali e dividir essa despesa pelo nome do curso, tá? Esse preenchimento desse rateio é de responsabilidade do posto avançado e deve ser enviado nesse chamado no Fluig. E aí, rapidinho aqui, só para conhecimento, tá? Esse chamado vai ser atendido pela central de notas, que vai utilizar dentro do RM esse movimento, 1227, e essas despesas ali vão ser lançadas em nome ou do professor ou do aluno, tá? E aqui é só a questão da contabilização. Então, eu vou passar aqui, ó, vou dar um overview, vou dar um geralzão aqui, mais rápido, né? Porque se você tiver dúvida, essa primeira etapa aqui eu já falei no vídeo anterior, né? No primeiro vídeo. Vou dar um zoom aqui. Então, aqui, né? Essas 3 primeiras raias, o processo 1, ele é de responsabilidade da secretaria do curso e vai fazer ali a gestão dessa documentação impressa. Tá? Fez a gestão, o processo, tudo bonitinho, ele passou pela aprovação
os coordenadores de curso, né? Então, aí a pessoa foi no congresso, voltou, prestou conta, tá tudo certinho, agora vai iniciar, então, aqui o segundo processo, que é de responsabilidade do posto avançado. O posto avançado recebe essa documentação por e-mail da secretaria de curso, e a primeira coisa que você tem que fazer é validar essa documentação enviada. Então, você vai validar como? Vai validar dando uma olhada nesse completo, nesse vídeo, né? Porque você vai ter que olhar ali todos os documentos comprobatórios, então, inscrição, certificação, se tem lá a prestação de contas, né? Com todos os gastos, comprovantes. Então, você vai dar uma olhada se está tudo ali certinho, né? Se te enviou toda a documentação, tem que ter o formulário, tem que ter a documentação comprobatória, tem que ter lá todos os documentos de gastos com os comprovantes de pagamento, tem que ter a inscrição, a certificação, então você vai olhar isso tudo. Viu que está tudo certinho? Beleza. Ah, mas está faltando alguma coisa, então pede, aciona a secretaria de curso, cobra essa documentação e aí quando ela te enviar você vai conseguir abrir o chamado. Antes de abrir o chamado, que a gente está colocando aqui o processo 2, você, posto avançado, vai entrar em contato com o ponto focal para ele entrar dentro do sistema RM e lá no cadastro desse professor ou desse aluno e verificar se ele está como essa opção aqui, ó. Ele tem que estar marcado como cliente fornecedor. Se ele tiver só como cliente ou só como fornecedor, e não como ambas, cliente e fornecedor, a gente não vai conseguir fazer o pagamento, principalmente se ele tiver marcado só como cliente. Ah, mas realmente lá não está marcado como cliente fornecedor. Então, peça auxílio ao ponto focal para que seja aberto um chamado solicitando para que esse cara aqui tenha lá a opção cliente fornecedor marcado. Depois que esse chamado foi atendido, você vai conseguir abrir o chamado, tá bom? Então, fiz esse cheque aqui do cadastro, a gente vai no Fluig abrir esse chamado. E eu vou mostrar aqui num próximo vídeo o passo a passo para a gente fazer isso. Então, a gente abre o chamado dentro do Fluig, na aba lá geral, demais solicitações. Depois que você anexar toda a documentação, então vai ser o formulário FESAR, os documentos comprobatórios, inscrição no evento, a certificação do evento, prestação de contas com todas as despesas, o rateio por centro de custo, e aí você abriu o chamado. A partir do momento que você abre o chamado no demais, ele vai cair para aprovação da diretoria da FESAR. Esse Fluig vai cair para aprovação, ele vai ser aprovado ou reprovado. Se ele for reprovado, ele volta para você, posto avançado, corrigir alguma coisa. Se ele for aprovado, ele vai cair para a fila da central de notas no NEA ou no CSA. Caindo aqui na fila da central de notas, novamente eles vão validar todas as informações. Se for reprovado, ele volta no processo 2 que está aqui na raia do posto avançado, vai pedir para você corrigir alguma coisa. Se ele for aprovado, ele já cai aqui no subprocesso da própria central de notas, que é lançamento de documento não fiscal. Então, a central de notas vai lançar aquele documento no sistema, vai gerar ali o arquivo, né, que a gente chama de movimento bancário para fazer o pagamento, depois ele cai na fila do contas a pagar até que seja efetivado o pagamento e aí a gente finaliza esse pagamento, tá? A gente pôs aqui um prazo que da abertura desse chamado no Fluig até o pagamento, até a efetivação do pagamento, 30 dias corridos. Pode ser que seja menos, mas a gente colocou aqui 30 dias porque normalmente é ali o período que o pessoal do CSA, né, que não atende só a FESAR, atende todos os clientes da AF, tem para atender todos esses chamados sem atrasos. Então, aqui, o posto avançado, Janine vai abrir esse chamado, aprovador, o Rony, que vai ter 8 horas úteis, vai ter um dia para aprovar esse chamado, e a central de notas, quando receber o chamado, vai ter 5 dias úteis para atender. Pode ser que o chamado seja pago antes de 30 dias? Pode, mas a gente pede esse prazo
Olá! Então aqui nós vamos para a última etapa do treinamento, tá? Então a carinha aqui do Fluig, provavelmente a cor aqui vai estar diferente, porque eu estou nesse Fluig Teste, mas para abrir o chamado a gente vem aqui em Processos, Iniciar Solicitações, aí a gente vai vir aqui em Geral, Demais Solicitações, para a gente conseguir abrir esse chamado para a central de notas. Então aqui o chamado está carregando, para a gente conseguir preencher todas as informações necessárias. Então aqui o chamado abriu, então a gente tem que selecionar a unidade, tá? Então, como eu sou aqui da unidade AFIA, então só vai aparecer AFIA para mim. Para você vai aparecer a unidade FESAR. E aqui eu vou selecionar, né, a unidade, então vou repetir, então aqui já está certinho. Vou colocar aqui o telefone de contato. A área vai ser central de notas. E aí o serviço vai ser aquele que eu informei lá, ó, reembolso de congressos para docentes e discentes FESAR. Ele não está aparecendo aqui para mim selecionar porque ele ainda não está em produção, tá? Então, quando você começa a digitar aqui, ó, aparece. Então, vai aparecer para você o serviço, você seleciona e aí vai estar beleza. No meu caso aqui, eu não vou selecionar, porque não está aparecendo, então não vou selecionar um ali só para deixar vocês confusos. Aqui, ó, a gente vai escrever no campo. Então, eu posso colocar aqui bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou colocar aqui as informações. Então, reembolso para o docente Tiago. Vou pôr o meu aqui, tá? Como um teste. Então, pus aqui para ele. Vamos pôr congresso, né? Melhor. Congresso Nacional. Um valor de R$1.000. Beleza. Se for um centro de custo só, eu posso pôr aqui centro de custo. Eu não copiei um código, tá? Então não vou saber de cabeça aqui, mas ele normalmente é 1.19.01, alguma coisa, e aí vai. E aí eu vou pôr aqui como exemplo, curso de medicina. Beleza. Então aqui eu já pus o nome, se eu quiser eu posso acrescentar aqui também, posso pôr o CPF do cara, eu posso pôr dados bancários, que é legal, enfim. Você pode incluir, tá, essas informações aqui no corpo sem problema. O que a gente não pode esquecer? Né, de vir aqui em cima, então subir no chamado, cliquei em anexos, e aí eu vou ter que anexar toda aquela documentação comprobatória. Então, prestação de contas, inscrição do congresso, certificação, deferimento lá, né, das áreas. Então, vou carregar aqui centro de curso, né, no rateio. Então, eu venho aqui, ó, clico em carregar arquivos, ele vai mostrar aqui a telinha do meu computador, e aí eu vou procurar onde eu salvei aqueles documentos e vou anexar. Então eu seleciono, clico, ele carrega. Tá? Então a partir do momento que ele carregou, beleza, anexei tudo, ótimo. Se eu preciso anexar mais alguma coisa, eu replico o processo. Venho aqui, vou lá e seleciono. Se eu carreguei tudo, eu vou só dar uma conferida aqui. Então eu clico aqui de novo, tá vendo? Cliquei 2 vezes aqui na barra de cima. E aí eu vou só verificar se está tudo preenchido. Então a área está preenchida, o serviço aqui não está preenchido porque ele ainda não está disponível, então eu prefiro não colocar um outro aqui para confundir vocês, mas ele tem que estar preenchido, senão o próprio chamado não deixa abrir. Preenchi aqui tudo, então tá. Então eu posso clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, nesse processo aqui, esse Fluig vai cair para aprovação do diretor da unidade e, sendo aprovado, vai cair para a central de notas, conforme a gente já conversou. Tá bom? Um abração, então.